Sem mais demoras, passemos à ministração da palavra dessa noite. Pega aí seu exemplar da palavra de Deus, abre no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Tema da nossa mensagem nessa noite: o que tua glória fez comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Tradução NVI, diz assim o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Pai, a tua presença está em nós e entre nós. Teu Santo Espírito, Pai, se faz presente aqui neste lugar, em cada coração. A tua glória, Pai, se faz presente aqui nesse lugar. Que o teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, em nome de Jesus, amém. Há alguns dias atrás, queridos, numa quinta-feira, quando fiz a abertura aqui do culto, sempre fazemos abertura, às vezes lendo um texto, dando uma pequena palavra à igreja. Eu usei esse texto aqui na abertura de um dos nossos cultos. E desde que usei esse texto, ele ficou na minha cabeça, ficou na minha mente. Por vários momentos ele vinha à minha mente, eu senti um desejo e assim interpreto um direcionamento de Deus a me aprofundar um pouco mais nesse texto e trazer para nós, num momento como esse, não só uma pequena reflexão, mas uma palavra um pouco mais aprofundada nesse texto, capítulo 6 de Isaías. Isaías é o maior profeta messiânico do Antigo Testamento, ou seja, é da boca desse profeta que saem as maiores e a maior quantidade de profecias em relação ao Messias, em relação a Jesus Cristo de Nazaré. O livro do profeta Isaías está na divisão clássica da Bíblia, nos profetas maiores, possuindo o maior número de capítulos de todos os livros dos profetas, apresentando 66 capítulos, tendo uma divisão clássica em 3 partes, como já falamos aqui em outros momentos. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 39, a segunda parte do capítulo 40 ao capítulo 55, e a terceira parte do capítulo 56 ao capítulo 66,
sendo essas divisões chamadas de primeiro, segundo e terceiro Isaías. Além disso, o livro do profeta Isaías, ele não é um livro que se encontra numa ordem cronológica. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 66, essa não é uma ordem dos acontecimentos. Entendo, de certo sentido, uma confusão na distribuição um pouco desses capítulos. Exemplo disso, o capítulo 6 que nós lemos, que se formos analisar teologicamente, deveria ser o capítulo 1, porque é onde tudo começa na vida do profeta Isaías. Então, se esperássemos uma ordem cronológica desse livro, esse capítulo 6 seria o capítulo 1 do livro, que apresenta o início, o chamamento de Deus a esse profeta. Outra coisa interessante, quando a gente pensa nos profetas do Antigo Testamento, o que vem à nossa cabeça? Vê se você concorda comigo. Alguém velho, barbudo, barbas muito grandes, cabelos grandes, geralmente alguém já de idade avançada. Queridos, o chamamento de Deus ao profeta Isaías se dá quando ele é um jovem. Você que é jovem, Deus tem chamado na vida de jovens, amém, irmãos? Jovens são chamados para os ministérios que Deus assim entende. Cabe a nós muitas vezes entendermos o chamado de Deus. Isaías é um garoto, irmãos, é um menino. E ele recebe esse chamado de Deus. Precisamos entender também, a título de introdução, que esse chamado de Deus ao profeta Isaías se dá logo após a morte de um rei, que o capítulo 6 narra desde o início, quando o rei Uzias morreu. E aí Isaías começa a dizer: eu vi o Senhor assentado num trono. Quem era esse rei Uzias, irmãos? Uzias reinou, irmãos, 52 anos sobre Israel. Imagina um reinado de 52 anos. Imagina, queridos, um governo de 52 anos. É o que esse povo havia enfrentado sobre o reinado do rei Uzias. Nós passamos recentemente 16 anos sendo governado por um partido aqui no nosso país e iniciamos agora numa outra direcionamento político, mas Israel estava há 52 anos tendo o rei Uzias como rei. E quando nós vamos ver o contexto histórico desse rei, queridos, foram 52 anos de paz. 52 anos com as coisas em ordem, com um governo estabilizado, onde o povo não passava por períodos de grandes dificuldades, e isso durou 52 anos. Mas a Bíblia nos apresenta a informação de que após esse período dos 52 anos, quando se dá o chamado do profeta Isaías, o tempo não era mais esse tempo de paz. O período não era mais esse período onde as coisas estavam sob controle. Pelo contrário, as coisas estavam fora do controle. Uma palavra que eu e você conhecemos muito bem, fazia parte do contexto do chamado do profeta Isaías. E essa palavra é a palavra crise. Palavra muito comum nos nossos dias, palavra comentada nos nossos noticiários, palavra que você ouve várias vezes quando você liga a sua televisão, vai ler alguma matéria, vai acessar a internet, e nós nos deparamos com essas palavras: crise, crise, crise. Isaías é chamado por Deus num período de crise. É interessante, irmãos, a gente perceber que nós temos uma facilidade de repetir as tragédias do passado no nosso tempo. É interessante nós percebermos, irmãos, que as tragédias que antecederam a nós, muitas vezes elas se repetem no nosso tempo.
Muda-se o tempo, avança-se a história, muda-se a sociedade, mas muitas vezes nós repetimos as tragédias que já nos sucederam. Por que eu estou dizendo isso? Porque fazer uma simples pesquisa bíblica e procurar saber quais eram as circunstâncias de crise na vida do profeta Isaías nesse tempo, parece que são os dias de hoje, irmãos. É impressionante. É impressionante. Quais eram as crises que o povo vivia? Quais eram as crises que estavam como pano de fundo quando Deus chama este jovem para um ministério profético? Parece que nós estamos nos dias de hoje. E nós estamos falando, querido, de uma data de aproximadamente 900 anos antes de Cristo. O reinado do rei Uzias, ele acaba provavelmente 942 antes de Cristo. E nós olhando, queridos, para aproximadamente 3.000 anos atrás, parece que nós estamos nos dias de hoje, quando nós procuramos saber quais eram essas crises, quais eram esses problemas que estavam no meio do povo de Israel e que Isaías enfrentava. Eu quero te situar nesse cenário, nesse pano de fundo. Ainda a título de introdução, querido, em primeiro lugar, Israel vivia uma crise política. Um rei havia reinado 52 anos e havia morrido. Havia feito um bom reinado, só que com a morte de Uzias, rompe-se não só o ciclo de um reinado, mas rompe-se um ciclo de um período de paz e inicia-se um período de crise, e uma dessas crises era a crise política. Queridos, é o que nós vivemos hoje ou não? Estamos mergulhados, queridos, numa crise política. Estamos mergulhados, queridos, numa crise política. Não estou aqui para falar de política, estou trazendo um contexto da Bíblia que fazia parte de um povo há 3.000 anos atrás e que faz parte do nosso tempo hoje. Vivemos uma crise política. Infelizmente, o nosso país está dividido entre direita e esquerda, ao ponto de quem está de um lado não quer enxergar nada de positivo que há no outro e vice-versa. E vivemos uma época de crise política, onde não se importa mais os objetivos, os ideais, se importa mais em levantar-se bandeiras e destacar que eu sou o seguidor de tal lado, e em função disso vivemos uma das piores crises políticas que poderíamos enfrentar. Porque a leitura em relação ao lado oposto sempre vai ser uma leitura crítica, independente do que o outro tenha feito, ou independente do que esse outro venha fazer, porque estamos num cenário de crise política. Mergulhados em escândalos de corrupção, que vem anos após anos. Muda-se governo, mas não muda-se a corrupção presente no nosso país. Perdoe-me, queridos, hoje em dia olhar para algum candidato e ser ingênuo, é ser ingênuo ao ponto de achar, queridos, que não vai haver corrupção. Estamos mergulhados num cenário de crise política. Em segundo lugar, havia uma crise econômica tomando conta daquela nação. Olha comigo o que diz o profeta no capítulo 10, versículos 1 e 2. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. O que acontecia na época do profeta Isaías, irmãos? Havia uma crise econômica em função de leis injustas que eram estabelecidas. Em resumo, havia uma injustiça social.
que nós vivemos hoje, irmãos? Estatisticamente, você sabia que 50% da riqueza do mundo, do planeta, está na mão de 1% da população? Você sabia disso? Vivemos uma crise econômica, onde um lado menor oprime o lado maior e o lado mais pobre, e essa visão você não pode deixar de ter em função da sua opção política. Vivemos uma crise econômica, onde um grupo menor explora um grupo maior. Em terceiro lugar, havia uma crise moral. E olha, queridos, a palavra do profeta no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce o amargo. O que estava acontecendo aqui, irmãos, na época de Isaías? Inversão de valores. Ao bom eu chamo mal, ao doce eu chamo amargo, ao amargo eu chamo doce, à luz eu chamo treva, à treva eu chamo luz. Isso traz, queridos, reflexões para o nosso presente. Vivemos uma total e talvez a maior das inversões de valores que alguma sociedade já enfrentou. Vivemos a época em que o errado quer se tornar certo, e o certo tem se apresentado como errado. Vivemos em uma época que não temos mais valores, e o pouco que foi deixado de uma geração passada tem sido destruído por uma sociedade que não tem mais moral. Nós vivemos numa época de uma sociedade imoral. Em quarto lugar, havia na época do profeta Isaías uma crise espiritual. E olha comigo o que ele diz no capítulo 1, versículo 3. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O que o profeta está dizendo, queridos? O que o profeta está dizendo? O boi, fazendo uma analogia, conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe a respeito do seu Deus. Não há conhecimento, não há entendimento por parte do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Essa palavra me lembra o profeta Oséias, que lá no capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Queridos, não se iluda, nós vivemos uma das maiores crises espirituais que o cristianismo um dia poderia enfrentar. Obrigado. Só que essa crise hoje ela é maquiada. Por que ela é maquiada? Porque a cada esquina do nosso bairro abre uma igreja. Porque a igreja está na televisão. Porque os cantores gospel, esse mercado tem crescido cada vez mais. Porque templos estão lotados em tudo quanto é lugares. Mas ainda que isso esteja acontecendo, nós vivenciamos uma das maiores crises espirituais. Por quê, irmãos? Porque vivemos a crise da falta de conhecimento. Vivemos a crise de um povo que não tem discernimento, que seguem de forma errada líderes que são lobos vestidos de cordeiro, porque não conhecem a palavra de Deus.
Engraçado, irmãos, que a gente chega a ter que falar alguns absurdos. Quando estou conversando com algum pastor, com algum amigo, ou com alguém que estou falando da minha igreja que eu pastoreio, às vezes me vejo no cúmulo de falar assim: olha, a igreja, o meu ministério como pastor, nós prezamos a pregação bíblica. Um dos valores, uma das colunas do meu ministério é a pregação bíblica, é a pregação cristocêntrica. Isso é um absurdo, irmãos. Toda igreja constituída evangélica, igreja do Senhor Jesus, deveria ter como princípio a pregação bíblica e a pregação cristocêntrica. Mas nós precisamos nos apresentar, às vezes, como uma igreja, como um pastor que vivencia um ministério da palavra, que é um ministério de ensino, um ministério bíblico, um ministério cristocêntrico, porque na maioria das igrejas não é. Basta você fazer uma pesquisa sobre os títulos das séries de mensagens, os títulos de sermões, os áudios que você vê e vídeos que você vê espalhados pelas redes sociais. Vivemos um evangelho antropocêntrico, onde o homem está em primeiro lugar, onde a sua satisfação está em primeiro lugar, onde o seu prazer está em primeiro lugar, e o Deus a quem ele decide servir é como se fosse um Deus copeiro, mordomo, que precisa servir aos seus caprichos e às suas necessidades. Pronto, irmãos. Esse era o cenário quando Deus levanta Isaías. Esse é o nosso cenário, irmãos. Deus precisa levantar mais profetas nos dias de hoje. Deus precisa levantar mais jovens, tal como Ele levantou Isaías. Mais pessoas que sejam porta-voz da palavra dEle, porque vivemos o mesmo cenário de crise. Feita essa introdução, irmãos, quero tirar algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Em primeiro lugar, esse texto me ensina, irmãos, que as crises que vivemos contribuem para nos aproximar mais de Deus. Os irmãos podem falar junto comigo? Vamos lá? As crises que vivemos contribuem para nos aproximar mais de Deus. Isaías era um jovem, irmãos. Pertencia a uma família nobre. Teve uma criação com uma boa estrutura financeira. Provavelmente viveu um tempo de comodismo enquanto o rei Uzias reinava. Mas quando o rei Uzias morre, quando a crise chega naquela nação, queridos, esse jovem, ele é convidado através dessa crise a se aproximar mais de Deus. Esse jovem, ele começa a focar seus olhos em Deus. Provavelmente na visão que ele tem, na experiência do seu chamado, é bem provável, conforme comentaristas, que talvez ele estivesse no templo naquele momento, porque Isaías é despertado a buscar mais a Deus nos momentos de crise. Isaías é convidado a buscar mais a Deus, a se aproximar mais de Deus nos momentos de crise. Irmãos, conosco não é diferente. As crises que vivemos não pedem licença. As crises, queridos, entram muitas vezes na nossa casa com o pé na porta. Elas não nos pedem permissão.
não são fáceis de vivê-las, não são fáceis de enfrentá-las, mas tenha certeza de uma coisa, queridos: ela tem poder, muitas vezes um poder sobrenatural, de nos aproximar mais de Deus. Tem coisas que a gente não entende, irmãos, mas as maiores sedes que o homem tem por Deus, muitas vezes nascem nos desertos. As maiores sedes que nós nutrimos de Deus, muitas vezes brotam em nós no momento de tempestade e não de calmaria, de choro e não de riso. Queridos, é na percepção da nossa impotência que a gente se lembra de um Deus que é onipotente. Na época de Isaías foi assim, na nossa época também é assim. Segundo lugar, o céu, meus irmãos, não é afetado pelas crises da terra. Quando tronos da terra estão vazios, o trono dos céus continua sendo ocupado. Você pode dizer amém? Isso foi uma verdade na época de Isaías, isso é verdade nos nossos dias. O céu não é afetado pelas crises da terra. Quando a terra está em crise, nós precisamos buscar lugar no céu, porque o céu não é afetado pelas crises da terra. Quando tronos da terra estão vazios, o trono dos céus continua sendo ocupado. E qual é a visão de Isaías na experiência do seu chamado? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Deus continua sentado no trono. Você pode viver a maior crise que você possa enfrentar. Tem um Deus nos céus assentado no trono, e Ele continua tendo controle e poder sobre todas as coisas. Foi esse Senhor, queridos, que Isaías viu louvando, viu os anjos louvando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você sabe por que essa repetição? 3 vezes? Santo, Santo, Santo. Porque no contexto, querido, a repetição em 3 vezes dava o significado de excelência, de plenitude. É um santo que não se tem o que se questionar. Ele é santo na sua plenitude, Ele é santo na sua majestade, Ele é santo em excelência. Não tem nada nele que a gente possa olhar e dizer: isso não é santo. Ele é santo em excelência. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas eu aprendo também nesse texto, irmãos, que a glória de Deus revela as nossas fragilidades. Pensa comigo, uma crise instaurada, um jovem que em visão vê o trono de Deus, vê o Senhor, ele se depara com a glória de Deus. O que ele diz ao se deparar com a glória de Deus? Ai de mim, ai de mim. E ele completa: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo igual a mim. Não tem diferença entre eu e o meu povo. Tudo que eu vejo de ruim na sociedade que eu faço parte, isso também está em mim. Mas ele se deparou com a glória de Deus, ele teve uma visão, ele viu o Senhor assentado, ele viu anjos louvando ao Senhor, e
quem se depara com a glória de Deus reconhece e enxerga a sua fragilidade. Isaías disse: ai de mim. Moisés, quando foi chamado, disse: quem sou eu? João Batista disse a respeito de Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. E todos esses foram usados para o engrandecimento do nome de Deus. Irmãos, aquele que se depara com a glória de Deus sempre se verá pequeno e frágil diante de Deus. Meu irmão, você se vê pequeno diante de Deus? Você se vê frágil, querido, diante de Deus? Você consegue olhar para você e ver: tem uma fragilidade enorme em mim? Quarto lugar, eu aprendo nesse texto que a glória de Deus, ela não só revela a nossa fragilidade, mas ela também nos purifica. Vamos continuar no texto? Ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros, que habito também no meio de um povo de lábios impuros. Mas o que acontece, irmãos? Vem um anjo com uma ferramenta chamada tenaz, tipo um alicate, que se usa para pegar objetos quentes. E ele pega uma brasa no altar de Deus, e ele vem com essa brasa segurando por uma tenaz, por esse objeto, e ele toca, esse anjo toca na boca do profeta. O que acontece com Isaías? Os seus lábios são purificados. Sabe qual uma das maravilhas do Evangelho, irmãos? É que quando nós nos deparamos diante da glória de Deus e nos vemos pequenos diante dEle, o sangue de Jesus Cristo, através dessa glória, nos purifica de todo o nosso pecado. Não tem como alguém se deparar com a glória de Deus e sair diante dessa glória sujo da forma que chegou. A glória de Deus nos coloca vestes limpas. A glória de Deus purifica a nossa mente. A glória de Deus purifica o nosso coração. Irmãos, por que o anjo toca na boca do profeta e nenhum outro lugar? Porque é nisso que ele confessa a sua fraqueza. A minha fragilidade está nos lábios. O meu pecado está nos lábios. Aquilo que me separa de ti e que me separa dessa glória são os meus lábios. Deus toca na área que nós precisamos para nos purificar. Se Isaías tivesse dito: ai de mim, pois sou alguém que tenho as mãos impuras, o anjo tocaria nas suas mãos. O anjo tocaria nos seus pés. Deus toca na área da sua vida que você precisa de restauração, que você precisa de cura, que você precisa ser purificado. Permita-se diante da glória de Deus, permita-se ser tocado por Deus e ser purificado dos seus pecados. Aquele que se depara com a glória de Deus sempre responderá com disponibilidade. Vamos falar juntos? Aquele que se depara com a glória de Deus sempre responderá com disponibilidade. Vamos recapitular o texto. Estamos já quase encerrando. Uma crise. Isaías busca a Deus, tem uma experiência sobrenatural com Deus, é convidado à santidade, porque a glória de Deus revela a sua fragilidade, é purificado do seu pecado, e antes dele sair da glória de Deus, mais o que ele apresenta? Disponibilidade. Queridos, sabe aonde está o X da questão para quem não se coloca disponível diante de Deus? O texto responde: não tem caminhado diante da glória de Deus.
quem se depara com a glória de Deus, inevitavelmente vai dizer para esse Deus, movido por essa glória: Senhor, eis-me aqui. Queridos, a glória de Deus, ela acende a chama do primeiro amor. A glória de Deus faz com que a gente volte a ter um coração apaixonado pelas coisas do reino. A glória de Deus faz com que a gente não deseje nada mais a não ser aquilo que tem a ver com Deus. Aquele que ama o mundo é esvaziado ou está esvaziado da glória de Deus, porque é impossível estar diante da glória de Deus e amar o mundo. Quem está diante da glória de Deus ama aquilo que vem de Deus. Você está mergulhado da glória de Deus? Presta atenção numa coisa. Na época do Antigo Testamento, havia um contexto diferente de acesso a Deus. Todos nós sabemos disso. Existia o templo. E no templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. Era um lugar onde ficava a Arca da Aliança. E esse lugar era representado através da arca como o lugar da presença de Deus. Só que as pessoas não podiam acessar esse lugar. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar nesse Santo dos Santos e levar os seus pedidos e os pedidos do povo a Deus. Ele era um intermédio entre o povo e Deus. Quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele morre como cordeiro em favor dos nossos pecados. O véu do templo se rasga e nós passamos a ter acesso direto à presença de Deus. Mas sabe o que acontece, queridos? Ainda que estejamos em contexto completamente diferente, o povo no Antigo Testamento não tinha acesso à presença de Deus. Nós temos e muitas vezes não buscamos. O véu está rasgado. Não há barreiras para nós. E às vezes a gente insiste em caminhar longe, quando a gente deveria caminhar perto, abraçar esse Deus, ser tomado por essa glória. A gente passa a amar as coisas do mundo. A gente passa a se deixar envolver pelas crises. O Santo dos Santos está diante de nós. E às vezes a gente não entra. Quando a gente deveria mergulhar, queridos, e querer nadar de braçada nesse lugar. São poucos aqueles que experimentam desse lugar, mas todos aqueles que experimentam, cantam e dizem que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Meu irmão, há quanto tempo você não sente o teu corpo arrepiado da presença de Deus? Há quanto tempo você não se dobra diante de Deus? Há quanto tempo você não coloca a sua vida diante de Deus? Faça isso agora. Sinta a presença do Espírito Santo. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe o que tem acontecido muitas vezes conosco, queridos? A gente tem repetido um ciclo que não cabe mais para nós. O povo no Antigo Testamento só tinha acesso à glória de Deus quando o sumo sacerdote ia por eles. Isso acontecia uma vez por ano. A glória de Deus não é algo que você tem que experimentar de vez em quando, quase nunca na sua vida. A glória de Deus é o lugar da sua e da minha habitação. A glória de Deus é o lugar onde nós fomos escolhidos por Deus para morar. Não pode ter outro lugar para nós a não ser a glória de Deus. A glória de Deus é o habitat natural dos santos, é o lugar onde os santos habitam. Queridos, com a morte de Cristo na cruz, nós fomos feitos santos. Nós precisamos viver e somos convidados a viver diante da glória de Deus. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Há quanto tempo você não é tomado pelo Espírito Santo de Deus? Corrija essa prática agora na sua vida, em nome de Jesus. Tu és santo, declare santo. Queridos, Isaías entrou, se deparou com a glória de Deus e nunca mais foi o mesmo. Ele se apresentou como um jovem vivendo uma crise, e ele sai desse ambiente para se tornar o maior profeta do Antigo Testamento, para se tornar o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus.
A glória de Deus, ela nos transforma. A glória de Deus, ela nos tira de um lugar e nos leva para outro completamente diferente. Talvez hoje seja o momento de você sair daqui totalmente diferente da forma que você entrou, porque a glória de Deus quer mudar a sua vida. A glória de Deus quer transformar o seu lar. A glória de Deus quer mudar por completo você. A glória de Deus te chama hoje para um chamado, para um ministério. A glória de Deus toca no seu coração. A glória de Deus deseja transformar você. Não se permita sair daqui da forma que você entrou, porque você simplesmente está diante da glória de Deus. Sinta a glória de Deus, sinta o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Não se prenda, não fique preso, querido. Sinta a glória de Deus, chore diante de Deus, ore diante de Deus, clame diante de Deus, mas saia daqui transformado, saia daqui diferente da forma que você entrou, porque você está diante da glória de Deus. A glória de Deus também, ela nos traz para o recomeço. Hoje o nosso auditório está vazio, mas ainda assim eu não conheço a vida de todos que estão aqui, ainda que sejam membros desta igreja. Mas o Espírito Santo ministra no meu coração agora que tem alguém aqui em que essa glória que você se depara, ela te convida ao recomeço, porque você tem passado longe dessa glória, e essa glória ela está inundando o seu coração, e você está sentindo algo muito mais forte do que você imaginou que poderia sentir ao chegar aqui. Essa palavra minha agora é direcionada, e não pense você que é uma palavra do pastor Ismael. Eu estou sendo boca de Deus agora para poder mudar através da palavra de Deus a sua vida. Deus te convida ao recomeço. É com você que Ele está falando. Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente em nome de Jesus. Não se prenda às barreiras que têm sido colocadas diante de Deus. A glória de Deus te convida ao recomeço. Meu irmão, minha irmã, hoje é um dia de você se deparar com a glória de Deus. A glória de Deus muda a sua vida. A glória de Deus te convida ao recomeço. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Não tenha medo. Não fique envergonhado. Não perca a oportunidade que o Espírito Santo de Deus te concede agora. Ele te convida ao recomeço. Ele te convida a uma nova caminhada. Ele te convida a uma nova história com Ele. Sai do seu lugar agora e vem aqui em nome de Jesus. Igreja, pode orar, querido, e tem uma batalha espiritual grande aqui nesse momento. Sai do seu lugar, minha irmã, e vem aqui agora em nome de Jesus. A glória de Deus te convida ao recomeço. Vamos cantar. Enquanto isso, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Queridos, precisa ser mais que choro. Precisa ser mais que choro, precisa ser atitude. Eu posso contemplar até você estar chorando nesse momento, mas precisa ser mais que choro, precisa ser atitude.
Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou me colocando diante de Ti, eu aceito essa mudança na minha vida. Isaías não ficou no choro, Isaías foi para a atitude. Minha irmã, tenha atitude agora em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Saia desse lugar completamente diferente, saia desse lugar transformada pelo poder dessa palavra. Tenha atitude em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Tu és santo, vozes declarem isso. Pode ser, Queridos, nós estamos aqui reunidos todo domingo, mas tem dias, querido, que tem uma atmosfera diferente no nosso ambiente. Não que em outros dias nós não tenhamos a presença do Espírito Santo, mas tem dia, queridos, que há um derramar maior da glória de Deus.